Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo a todos nós, amém? Vamos nos colocar em pé, continuaremos louvando ao Senhor com os cânticos espirituais. O grupo da mocidade nos conduzirá nesse momento de celebração dos cânticos. Solte a sua voz, coloque o seu coração, a sua alegria nesta celebração de louvor ao convite do coral. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Boa noite, igreja. O primeiro louvor que a gente vai estar cantando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é a muralha que tem se levantado na sua vida, mas assim como Josué, eu te convido a vir como ele lutou em Jericó, e essas muralhas, elas ruirão, amém? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes, suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. E as trombetas soarão, abalando o céu e chão. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Essa próxima canção diz: engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos juntos possamos exaltar o nome dele. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso
minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Eu tenho várias canções que eu costumo escutar e uma delas tem uma ministração que diz assim: aonde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Então você que tem fome, você que tem sede, eu creio que o Espírito está aqui nessa noite, então você é livre. Essa canção nós vamos dizer para o Espírito Santo encher a nossa vida. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero exaltar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a gente acabou de cantar isso, né? E a gente convida aos irmãos para abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, 18 a 21, para que a gente possa ler em conjunto esse trecho, do qual nós já pedimos, através dos nossos cânticos, para que o Espírito de Deus nos encha nessa noite, para que o Espírito de Deus tenha liberdade em nossos corações nessa noite. E vamos ler em conjunto Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Leiamos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E nós já começamos esse culto de adoração nessa noite, cumprindo o mandamento dessa palavra, entoando louvores ao Senhor, e vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino 135, ainda em pé.
de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Oremos. Deus, é isso que a gente quer nessa noite. Mais do Senhor nas nossas vidas, mais de Cristo, Senhor, no nosso coração, mais do Senhor nas nossas mentes. Por isso nós pedimos, Deus, que Tu esteja presente aqui entre nós, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio nesta noite, Deus. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, porque apesar de sermos pecadores, de sermos imperfeitos, a gente o faz porque sabemos que dependemos do Senhor para tudo na nossa vida. A gente faz para agradecer, Senhor, o sacrifício de Jesus por nós. A gente faz porque a gente sabe que sem Ti a gente não consegue fazer nada. Por isso eu te peço, Deus, que nessa noite o Senhor aceite o coração de cada um de nós diante do Teu altar, que o Senhor possa, Senhor, falar com a gente dentro das nossas necessidades individuais, que o Senhor possa falar com a gente como igreja Tua, Deus, que nessa noite o Senhor possa se manifestar de forma concreta, de forma poderosa nas nossas vidas, e que a gente possa, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, para que esse momento de culto seja um momento agradável a Ti, Senhor, que possa alegrar o Teu coração. A gente quer nessa noite não fazer a nossa vontade, não o nosso próprio bem-estar, mas a gente quer, acima de tudo, Senhor, alegrar o Teu coração. Recebe o nosso culto, esteja presente, Senhor, no meio de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Estamos encerrando nesse domingo as programações do mês de setembro e também as programações do aniversário de 41 anos do nosso coral. Hoje pela manhã nós tivemos a visita preciosa do grupo Hagios, da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista aqui de Curitiba, que fechou a programação matinal do aniversário do coral da igreja. E já que eles estiveram também nos visitando nessa noite, certamente temos pessoas que também nos visitam de igual forma. E nós gostaríamos de, antes de você se apresentar, se colocar em pé, lembrá-lo que você vai receber um kit como esse daqui, e dentro do kit você encontra uma ficha. Se você puder deixá-la preenchida na saída com alguns dos diáconos, nós conseguiremos entrar em contato com você. Seja bem-vindo. Aos nossos visitantes que estão conosco pela primeira vez, a gente gostaria de conhecê-los nesse instante. Se você puder, por um instantezinho, colocar-se em pé, nós queremos saudá-lo nesse instante, em nome de Jesus. Alguém conosco pela primeira vez? Ali nós temos toda uma família, aqui também, lá atrás também. Sejam bem-vindos. Os diáconos estarão estendendo a vocês uma lembrança ali, Paulo. Isso, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, voltem outras vezes. Uma alegria muito grande acolhê-los nessa noite. Nosso pastor efetivo, Reverendo Juarez, está nesse momento em Cascavel. Está na inauguração do templo da Igreja Presbiteriana do Alto Alegre. Como o pastor Mário disse no começo do ano, ele foi visitar a sede nacional das sogras, né? A cidade de Cascavel, né? O pastor Mário, quando esteve aqui, brincou com essa realidade, né? Mas é apenas brincadeira. Ele estará de volta, ainda essa madrugada, estará passando todo o período da noite em viagem de volta para Curitiba, num traslado de ônibus. Lembre-se de orar pela viagem de retorno do nosso pastor. Aos presbíteros da igreja, conforme está no boletim, Reverendo Juarez, presidente do conselho, convoca a reunião do conselho da igreja para amanhã, na sua mesma sala, no mesmo horário. Todos os presbíteros aí estão lembrados dessa programação. Também queremos lembrar que na próxima semana nós teremos o acampamento sinodal da UCP, das crianças presbiterianas, do dia 5 ao dia 7 de outubro. É uma programação que envolverá igrejas de todo o sínodo, diversas igrejas em Curitiba, pelo menos 40 igrejas em Curitiba. Você pode mandar o seu menino. Para fazer inscrição, você deve procurar a nossa missionária Luciana. Luciana, fique em pé aqui. Pessoal que quer ainda fazer inscrição, só procurar a tia Lu e faça a inscrição com ela. E a meninada vai passar um tempo bom nesse encontro voltado para a idade deles, com monitores, com cuidadores, com ministração, toda voltada para essa idade. Também teremos no mês de outubro, a programação do culto do bebê. Se puderem lançar ali para a gente, a SAF, que coordena a participação do culto do bebê, conclama os irmãos da igreja, as irmãs, você que tem um netinho recém-nascido, um sobrinho, você que tem um filho recém-nascido, né, alguém da sua família que nasceu nesse período de 1 ano, é uma oportunidade única de você convidá-los a participar desse momento do culto pela vida das crianças recém-nascidas. A SAF prepara com muito carinho lembranças, uma Bíblia, um material de lembrança desse dia. Será no dia 21 de outubro, porém, para você inscrever o seu familiar, a sua criança, para a participação deste culto, você tem até o dia 18 de outubro, no boletim, você tem aí o e-mail. É só você mandar um e-mail dizendo a respeito do interesse e colocando o seu telefone, e elas entrarão em contato com você para a participação dessa programação do culto do bebê, ou pelo telefone que está ali na nossa projeção. Também no mês de outubro teremos a conferência missionária da igreja. Reverendo Juarez esteve no congresso, nessa semana, o congresso de mulheres presbiterianas em Guarapari, e esteve junto com o reverendo Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório estará conosco nessa ocasião. Não é tão simples assim tê-lo como agenda disponível para participação de eventos nacionais. Ronaldo tem uma agenda extremamente complexa e foi uma desistência de viagem que proporcionou à nossa igreja
recebê-lo nessa ocasião. Então, não deixe de participar. Por favor, Igor, solta para a gente lá a publicidade, aí, a divulgação da nossa conferência missionária, e faça dessa canção também uma oportunidade de oração pelos missionários. Cada missionário que aparecer na tela, abençoe o missionário, abençoe a sua vida e a sua família. Vamos participar. Desde os confins da terra, Todos esses missionários que nós vimos, não sei se você deu conta de contar quantas famílias passaram aí na exposição, mas todos esses missionários são missionários que a nossa igreja participa no seu sustento. Por isso, essa conferência missionária não será apenas um momento para você abastecer o seu coração, mas também para você consagrar também algo nessa direção. Amanhã nós começamos o mês de outubro, e essa conferência terá o seu desenvolvimento no último domingo de outubro. O meu desafio a você é que, desde amanhã, comece a separar a sua oferta missionária. Arrume um cofrinho nas crianças, separe a sua oferta de maneira especial, diariamente, voltado para abençoar toda essa turma que, graças a Deus, estão sendo honrados pela nossa igreja. Em primeiro lugar, qualquer despesa antes de ser feita é tirado o investimento que é passado para eles, porque eles estão longe, estão sem pessoas para lhes dar apoio, quando de uma necessidade, de uma enfermidade, e o nosso compromisso é que eles tenham a tranquilidade de saber que eles desceram no fundo do poço, mas a gente está segurando a corda, eles podem subir a hora que eles quiserem. Nós estamos sustentando esse ministério, e isso passa por você e por mim. 2 últimos avisos.
No boletim você tem aqui a página azul, que é a página dos grupos familiares. Nós temos os grupos atuando essa semana. Alguns estarão por conta de alguma programação das crianças, tendo a sua atividade suspensa. Só você acompanhar, procurar o grupo mais perto da sua casa. E também, domingo que vem, é o primeiro domingo do mês, nós temos aí o compromisso com o leite das crianças, o momento das primícias. Então, não se esqueça também de, quando vier para o culto no próximo domingo, trazer também a sua oferta para todo o trabalho infantil da nossa igreja, principalmente com as creches e o lar das crianças. Queridos irmãos e irmãs, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, vou ler dos versículos 15 até 18. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Essa expressão do apóstolo Paulo a esta igreja é muito contundente. Não é simplesmente a provocação de um ao outro, mas até figurativamente estão se mordendo e devorando uns aos outros. Quem assim faz não tem na sua vida a presença do Espírito. Aliás, pode ser o espírito de contradição, espírito de contenda, qualquer outro espírito, mas não o Espírito do Senhor Deus. Pois, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não fazemos as coisas que são da nossa natureza carnal. Vamos, nesse instante, curvar as nossas frontes, orando, pedindo a Deus que seu Espírito esteja dentro de nós, nos mostrando como devemos nos relacionar uns com os outros em amor, em consideração fraternal. Oremos. Colocar em pé para orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estás
todos os dias, nos abençoando e dando a tua graça em todos os momentos da nossa vida. Nós te suplicamos, como a tua palavra nos indica, como nós cantamos agora: Espírito do Santo Deus, vem sobre mim. Que o teu Espírito opere em nosso coração, em nossa vida, modificando aquilo que milita contra a tua vontade, para que nós possamos estar de acordo, alinhados, fazendo o que tu queres em todos os nossos atos, palavras, pensamentos. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui. Abençoa todos os que conosco também cultuam e adoram o teu santo nome. Abençoa aqueles especialmente que estão passando por problemas nas suas vidas, com aflições, sofrimentos, agonias, para que sintam que o teu Santo Espírito está presente, consolando, ajudando, fortalecendo. Dá-nos, Senhor, a certeza da tua presença, dá-nos o teu amor constante, dá-nos paciência e, acima de tudo, dá-nos uma porção redobrada no teu Santo Espírito, pois nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus, e com ele oramos quando ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos sentar. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Leamos todos juntos esta pequena porção que está impressa em nosso auxílio litúrgico. Leamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós agradecemos porque temos em nossa vida a presença do Santo Espírito que nos faz frutificar. E com esses frutos que agradam ao Senhor. E também nós podemos frutificar em nossa vida, trabalhando, ganhando o necessário para o nosso sustento, o nosso desenvolvimento pessoal, para que, assim, sendo abençoados com as bênçãos espirituais, nós também recebamos as bênçãos para a nossa vida pessoal. Nós, nesse instante, vamos apresentar as nossas ofertas, dízimos e compromissos, que são a manifestação da nossa gratidão a Deus pelo que temos recebido. Nós convidamos aos nossos irmãos diáconos que façam o recolhimento dessas ofertas enquanto cantamos o hino de número 224. Senhor.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, com as nossas ofertas, o Senhor aceita também o nosso coração e a nossa vida, que todos os nossos dons, todos os nossos momentos, tudo que nós temos e somos, seja dedicado ao Teu louvor. Abençoa, Senhor, estas crianças que querem Te adorar e Te cultuar, para que sejam abençoadas por Ti, crescendo em estatura e graça diante dos homens e diante de Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, por Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Amém. Poder ser. Nosso bimestre aborda a temática de missões, especialmente os estudos pertinentes ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós queremos dar continuidade a essa sequência, conforme temos no boletim pastoral do Reverendo Juarez. Quero ler com os irmãos o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós leremos do versículo 51, não apenas do 54, mas do 51 até o 60.
Eu quero convidá-lo à leitura desse texto comigo, mesmo assentados como os irmãos estão. Por favor, vamos fazer a leitura responsivamente. Eu lerei o versículo 51, os irmãos o próximo, e assim nós iremos até o versículo 60 do capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos. Sim diz a palavra do Senhor: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e ligavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vamos orar ao Senhor nesse instante. A Tua palavra é viva e eficaz. É capaz, ó Deus, de separar juntas e medulas, alma e espírito. E nessa noite, quando nós nos reunimos para estudá-lo na Tua presença, ó Senhor, nós confessamos a nossa impotência, Senhor, diante do mistério do Teu ser. Se Tu mesmo, Senhor, não vieres a se revelar aos nossos corações, nenhuma argumentação, nenhuma retórica, coisa alguma do homem poderá fazê-lo. Ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de ministrar na vida do Teu povo reunido neste lugar, alcançando também aqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando por intermédio da internet. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, somos confrontados, queridos, com uma comunidade marcada pelo poder de Deus. Isso é inegável. Quantas vezes nós olhamos no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, e nós vamos percebendo uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja com algumas marcas de atuação impressionantes. E nós ficamos muitas vezes com a indagação: por que é que esta comunidade, que serve o mesmo Deus que nós servimos na atualidade, vive de maneira tão intensa, tão tremenda, e nós muitas vezes vivemos de maneira tão mirrada e tão pequena? Há um livro chamado Entre os Gigantes de Deus, de Packer, e Packer fazendo menção de um povo mais antigo, dos morávios, uma comunidade cristã que tentou resgatar os primórdios da fé cristã em Jerusalém. Ele diz que estes cristãos, eles de fato eram como sequoias, árvores altas, frondosas, e que a atual geração dos crentes é como se fosse apenas arbustos, pequenos, nanicos e raquíticos na sua estrutura espiritual. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, a marca dessa igreja cristã nos primórdios era o seu dinamismo. Uma igreja dinâmica, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, diariamente se reuniam no templo. Eles tinham um dinamismo, eles tinham uma realidade contagiante, que era impressionante e que salta aos nossos olhos quando lemos os textos de Atos dos Apóstolos. Mas era uma igreja também inovadora.
Era uma igreja inovadora. No capítulo 6, capítulo 7, quando eles começam a perceber que a igreja cristã começava a sofrer com a questão do atendimento às mesas das mulheres pobres, das viúvas, eles então inovam. Eles criam uma seção, uma realidade chamada junta diaconal. Eles criam algo para trabalhar em prol do reino, em prol das pessoas, em prol da própria comunidade. Eles não tinham medo da inovação dentro da própria estrutura institucional daqueles dias. Mas também o texto diz para a gente que era uma comunidade impactante. Eles impactavam a sociedade, a Bíblia diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe, Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Dinamismo, inovação, impacto, eram marcas tremendas da igreja naqueles dias. A pergunta que se faz ao texto, que nos revela isso, é a seguinte: qual o segredo desta comunidade? Tão contagiante, tão exuberante, na sua dinâmica, na sua inovação, no seu impacto à sociedade, qual o segredo? E a resposta é tão simples, queridos: uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Permitam falar uma questão. O Espírito Santo hoje ficou como que quintal de algumas denominações eclesiásticas. Presbiterianos não podem falar de Espírito Santo. Em alguns redutos a brincadeira é sorveterianos, porque não podem falar sobre o calor, o fogo do Espírito. Ou então congelacionais, aqueles que estão associados com a igreja congregacional, né? A ideia de que determinados nichos evangélicos são detentores da marca registrada do Espírito Santo. Eles podem falar, eles entendem do Espírito Santo. Nós somos um bando de pessoas que não temos essa perspectiva na nossa realidade cristã, e não é verdade, não é verdade. Billy Graham, quando esteve no Brasil, esteve pregando no Maracanã, e durante as manhãs ele fazia palestra aos líderes eclesiásticos ali da região do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e tantos outros lugares, de pessoas que migraram para assistir no Maracanã as primeiras conferências missionárias na década de 70, final de 70, início de 80. E numa dessas ministrações, ele falando a pastores, e eu ouvi isso de um pastor que esteve presente numa dessas reuniões, ele foi perguntado a respeito de como fazer para a igreja impactar a sociedade brasileira. E a resposta dele foi virar para os pastores que estavam ali e dizer o seguinte: vocês são cheios do Espírito? Depois voltou à liderança que estava também reunida, aquela plataforma imensa de pessoas, dizendo: vocês são cheios do Espírito Santo? A pergunta volta a nós hoje: nós somos cheios do Espírito? Ou nós nos satisfazemos com a realidade de apenas sermos crentes medíocres na nossa vida cristã? O propósito de Deus em nos chamar em Cristo Jesus foi para que nós vivêssemos a dinâmica de uma vida diferenciada de tudo que há neste mundo. E a dinâmica desta vida diferenciada passa pelo mover do Espírito Santo de Deus. E é importante a gente entender algumas coisas antes de voltarmos os olhos ao texto de Atos dos Apóstolos. Primeiro, todo crente verdadeiramente, genuinamente, é marcado, é selado pela presença do Espírito Santo de Deus. Não há como isso não acontecer. Em Efésios capítulo 1, dos versículos de 1 a 14, você pode fazer a leitura antes de dormir nessa noite, você vai ver as obras da Trindade em prol da salvação do ser humano. O Pai que convoca, o Pai que chama, o Pai que predestina, o Filho que se entrega, que se doa, que morre, e o Espírito Santo que convence, mas ao mesmo tempo, diz a palavra, sela aqueles a quem ele convenceu para o dia da promessa. Ou seja, a obra que começa com o Pai antes da fundação do mundo, ela se consuma na história, na atuação do Espírito Santo, no selar daqueles que são chamados em Cristo Jesus. De sorte que não há possibilidade de que nenhuma pessoa que seja chamada em Cristo Jesus não tenha o selo do Espírito sobre a sua vida. E a ideia do selo
É a ideia da carta. Hoje a gente quase não usa mais carta, a gente usa e-mail, a gente usa Facebook, a gente usa o meio eletrônico, mas a carta, para você expedi-la, você tinha que colocar um selo, e o selo era carimbado. Caso contrário, a carta não chegava ao seu destinatário. E é este quadro que Paulo está usando para dizer que o Espírito de Deus nos sela, nos marca para o dia da promessa. Esse é um aspecto. Há outro aspecto, o fruto do Espírito. Na liturgia de hoje, você leu com o reverendo Wesley, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é decorrência daqueles que foram selados do Espírito Santo e que passaram a andar no Espírito, nessa dimensão de vida cristã diferenciada da realidade terreal, mundana, secular que a sociedade nos oferece. Nós temos um código de ética diferente, nós temos um princípio de vida diferente, nós temos um temor diferente, e à medida que nós, como o presbítero Sérgio leu na liturgia, nós falamos entre nós com salmos e hinos, nós entoamos e louvamos de coração ao Senhor, nós nos sujeitamos uns aos outros, nós vamos sendo enchidos da presença do Espírito Santo de Deus, que manifesta em nós o seu fruto. E qual é o fruto? Interessante, Paulo no capítulo 5 de Gálatas fala das obras do Espírito, e as obras estão no plural, e depois, logo na sequência, ele fala do fruto do Espírito, e o fruto está no singular, e a sequência da palavra fruto do Espírito no singular, vem sucedido da expressão é. O fruto é amor, alegria e paz. Uma coisa é você ser selado pelo Espírito, outra coisa é você andar no Espírito, outra coisa é você ser cheio do Espírito, outra coisa é você manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, e ele tem diversas nuances na nossa vida, diversos fatores que compõem este fruto. Na relação com Deus, ele se apresenta em 3 aspectos. Quando nós experimentamos e vivenciamos o amor de Deus na nossa vida, essa dinâmica da vida amável passa a ser também exercitada com alegria e com paz. Por isso, os 3 primeiros itens do fruto do Espírito nos apontam na relação com Deus: amor, alegria e paz. Mas imediatamente na sequência, Paulo fala que este mesmo fruto, ele tem relações com o nosso semelhante. Há muita gente cheia do Espírito de Deus, que numa relação com Deus vive na estratosfera cósmica de arrebatamentos escatológicos, mas que na relação com o seu próximo é terrível. É um sujeito intragável, insuportável. É gente da pior espécie, trapaceiro, safado, sacana, sujeito que passa o pé nos outros, sujeito que derruba o seu irmão e vive arrotando a espiritualidade de ser cheio do Espírito na relação com Deus. Ora, o mesmo Espírito que na relação com Deus produz os itens do amor, alegria e paz, é o mesmo Espírito que trabalha em nós a longanimidade, a benignidade e a bondade. Itens que na nossa relação social são fundamentais para que nós tenhamos uma vida em harmonia e em unidade. Porém, o texto do fruto termina apontando para os 3 itens finais. São 9 itens do mesmo fruto. E aí nós temos o domínio próprio, a fidelidade e a mansidão, ou mansidão, fidelidade e domínio próprio, que é a relação conosco mesmo. Deus, próximo e conosco mesmo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que não há como nós nos relacionarmos com o Espírito de Deus sem passarmos por uma faxina integral da nossa existência. Qualquer coisa que seja parcial não vai apontar para a perspectiva verdadeira da relação correta e saudável com o Espírito Santo de Deus. Pois bem, o texto que nós lemos nessa noite nos fala de uma pessoa que foi chamada de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Há algumas caricaturas que hoje a gente tem na sociedade religiosa atual que apontam para o fato de ser um homem cheio do Espírito de Deus.
Muitas destas caricaturas não estão associadas a qualquer perspectiva cristã e bíblica. São caricaturas que são compostas muitas vezes pela ignorância teológica sobre o assunto do Espírito de Deus. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é inegável, desde o capítulo 6, quando a igreja passa a escolher os diáconos da igreja, e a Bíblia diz que tais homens eram homens cheios do Espírito de Deus. A igreja que no capítulo 1 de Atos era um grupo de pessoas acovardadas, amedrontadas, assustadas pela perseguição dos judeus, quando experimenta a chegada do Espírito Santo pelo Pentecoste, naquela ocasião única e irrepetível. Quando aquela igreja experimenta isso, ela sai para fora, ela prega o evangelho, ela comunica a salvação, ela exercita dons, os mais plurais possíveis, mas ela tem uma dinâmica tremenda de existência. Dentro dessa perspectiva de uma igreja tomada pelo Espírito, igreja tomada pelo Espírito de Deus, não é o santuário, não são essas paredes, somos nós, a nossa vida. Quando eu falo de uma igreja cheia do Espírito, eu não estou falando do templo, eu estou falando de pessoas, porque igrejas são pessoas. Nós somos a igreja, corpo vivo de Cristo, e nós como igreja precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O texto nos diz que Estevão era um homem cheio do Espírito. Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Vamos acompanhar algumas delas. Em primeiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito de Deus é a pessoa capaz de ver a glória de Deus, mesmo nos momentos adversos da sua vida. Veja bem, o texto coloca para a gente o fato de que Estevão, verso 55, era alguém cheio do Espírito. No capítulo de número 6 e no capítulo de número 7, quando da instituição dos diáconos, a informação é a mesma. Ele era alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Não há dúvida quanto a esta característica deste diácono da igreja. E qual é a primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Ele é capaz de ver a glória de Deus, mesmo nos momentos trágicos, adversos, tempestuosos da sua vida. Uma pessoa ver a glória de Deus em qualquer momento de felicidade, não se requer muitas vezes algo de sobrenatural, algo de atuação espiritual. A pessoa, às vezes, no estado de felicidade tão grande pela influência da família cristã, ela é capaz de ter até os seus rompantes de gratidão, de louvor, de reconhecimento a Deus. A dificuldade é você olhar para a sua vida e ver que você está sendo apedrejado, que era o caso de Estevão, e perceber que naquele momento adverso, angustioso, tormentoso, é possível a gente contemplar a glória de Deus. O texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para os céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Apocalipse nos apresenta o fato de que, no capítulo 4, todo o desenrolar da história do universo passa por um lugar, o trono de Deus, onde Deus está sentado, onde Deus está governando, onde Deus está conduzindo a história. Muitas vezes, quer seja a história nacional, quer seja a história da humanidade, quer seja a nossa história pessoal, nós temos a sensação, a percepção de que as coisas fugiram do controle, de que Deus perdeu as rédeas da história, e não perdeu. Você é que muitas vezes perdeu a sensibilidade e a percepção da direção de Deus. Ser cheio do Espírito, querido, tem um atributo fantástico, que é ser capaz de ver a glória de Deus, mesmo nos momentos adversos. O livro de Jó nos apresenta um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Capítulo 1 de Jó diz que Jó era o maior de todos os do Oriente. Homem rico, próspero, abastecido de recursos e de filhos, família bonita, esposa, companheira, filhos aos montões e recursos incalculáveis. Ainda no capítulo 1, a vida ganha outros contornos. Ele começa a perder tudo.
Ele perde os filhos, todos de uma vez. Ele perde os bens, ele perde os servos, ele quebra, ele vai à falência econômica. O seu nome vai para o SPC, ele fica sujo. Os seus amigos não querem muitas vezes se aproximar dele, porque o seu corpo exalava um odor fétido das úlceras que emanavam do seu corpo, e eles não se aproximavam. O quadro de Jó era deprimente, era um homem que estava num estado de putrefação, ainda vivo. A mulher de Jó diz para ele: olha, meu velho, não sobrou outra coisa para você, amaldiçoa Deus e morre. E Jó responde, a louca varrida da sua mulher, dizendo: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. No saí do ventre da minha mãe, no também voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O hino de número 108 do nosso hinário fala a respeito desse cidadão chamado Horatio Gates Spafford. Ele foi um presbiteriano convertido a Cristo através do evangelista Moody, avivalista do século XIX. Horatio se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago. Mesmo depois de seu sucesso financeiro, continuou um relacionamento estreito com o líder Moody, servo de Deus, e com um profundo interesse pelas escrituras sagradas. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago em 1871, Horatio tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente consumida pelo fogo. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, essa crise financeira, Spafford passou por uma dolorosa perda. Ele perdeu um dos seus filhos. Essa morte trouxe também grande sofrimento, não apenas para ele, que estava vivendo sucessivos dramas de perda e de situações adversas. Investimento financeiro, queima, morte. Então ele resolve fazer uma viagem com a sua família para a Europa, para visitar alguns parentes, mas no dia da visita aconteceu um problema e ele teve que permanecer, e a sua família, esposa e filhas, seguem no navio para a Europa, e ele iria no dia seguinte, num outro navio, para encontrar-se com elas e passar um tempo de descanso, de refrigério, no seio da família, para reabastecer diante de tamanhas tragédias que eles estavam vivendo. Porém, o navio naufragou. E ele recebe uma informação da sua esposa no dia 22 de novembro de 1873, dizendo: estou salva, porém só. As 4 filhas de Horatio Gates Spafford haviam falecido naquele naufrágio. Que cabeça esse homem teria, queridos? Que cabeça. Seus investimentos, as suas economias, investiu numa propriedade que foi destruída pelo fogo. O seu dinheiro virou cinza, da noite para o dia. O seu filho morreu. Ele então resolve fazer uma viagem para consolar o coração da família e seu. A sua família morre, sobra apenas a sua esposa. Este homem, queridos, é o autor do hino 108 do nosso hinário. Eu sou péssimo para cantar, mas vocês vão ter que me aguentar. O hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar das aflições, que feliz com Jesus eu serei. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo: ele é capaz de olhar para as tragédias da sua vida com um coração cheio de louvor e adoração. É capaz de tributar ao Senhor, de ver a glória de Deus, até mesmo nas tempestades da sua jornada. A segunda lição que esse texto nos apresenta
Estevão foi capaz também de reagir às agressões que lhe eram imputadas com a doçura do fruto do Espírito de Deus. Estevão era um diácono, pregador leigo, estava expondo as Escrituras, estava pregando o Evangelho, o seu coração estava queimando de paixão pela salvação de Cristo Jesus. Ele queria compartilhar isso com os seus amigos, com os seus companheiros de jornada, e ele prega, e as pessoas que ouvem a mensagem de Estevão ficam profundamente ofendidas com a mensagem da salvação e passam a agredi-lo. E o texto diz que eles rilhavam os dentes e, enfurecidos em seus corações, se arremetiam contra ele. O texto termina com o apedrejamento de Estevão. Ele é ofendido, ele é atacado, ele é dirigido a agressões de todo tipo, tanto verbais, quanto emocionais, quanto até mesmo físicas. Qual a reação de um homem cheio do Espírito? O pastor de um presbitério em São Paulo era conhecido pelo seu porte avivalista. E um dia, um grupo de pastores saindo do Mackenzie, e o cidadão tomou uma fechada na porta do Mackenzie de um outro carro, e ele, que era muito conhecido por ser um avivalista, pôs os lábios para fora do vidro e soltou aquela expressão de louvor a Deus: vai, um homem cheio do Espírito. As agressões que a gente toma na vida não podem ser rebatidas com agressão. O reverendo Wesley leu um texto de Gálatas que dizia: se vocês se mordem e se devoram, se vocês vivem a perspectiva do canibalismo cristão, o Espírito de Deus não está em vós. Quando nós somos tomados da plenitude do Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Deus se manifesta. E o fruto do Espírito de Deus na nossa relação social é associado à longanimidade, benignidade e bondade. O que é a longanimidade? É a paciência. Paciência que às vezes nós não temos, paciência que às vezes explode, paciência que às vezes nós perdemos, paciência que às vezes precisa ser trabalhada na dinâmica de uma vida mais intensa, na presença do Espírito Santo, e não precisa ser qualquer coisa, basta uma centelha, uma fagulha, e nós já explodimos. Num outro momento seguinte vem a expressão bondade, ou benignidade, longanimidade, benignidade, que não é apenas você suportar aquele que te ofende, não apenas ter paciência com aquele que te provoca, mas é você querer bem a ele. A benignidade é você querer bem e não apenas suportar. Como é que é possível querer bem quem te quer mal, se não for pela obra do Espírito de Deus? E aí vem o terceiro item do fruto do Espírito, a bondade. Longanimidade, benignidade e bondade é a paciência, é o desejar bem para quem te quer mal, mas a bondade é fazer o bem para quem te fez mal. São estágios, são degraus que a gente vai subindo, de sorte que a gente não consegue chegar na bondade sem passar pela longanimidade. Desejar fazer o bem para quem te fez o mal, sem suportá-lo, sem ter paciência, é impossível. E estas questões só podem ser reveladas com doçura, com graça, quando nós estamos de fato plenos do Espírito de Deus. Vale para pastor, vale para presbítero, vale para diácono, vale para membresia, vale para quem quer que seja. Há uma guerra dentro de nós, e Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala isso. Ele fala: o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito, e nós estamos neste duelo interno, nesta revolução interna entre as forças de Deus e as forças carnais que habitam em nós. De sorte que quando nós buscamos a plenitude do Espírito, nós não apenas vemos a glória de Deus nas adversidades da vida, mas nós reagimos com doçura diante das provocações de quem quer que seja. Gosto muito desse exemplo. Cora Coralina, uma poetisa brasileira que passou a escrever os seus poemas depois dos 60 anos de idade. A história conta, algumas
Algumas bibliografias contam o fato de que ela teve uma infância muito dura. O seu pai era um homem machista, ela não podia aprender a ler e escrever, era um tempo em que as mulheres não tinham este direito, nem a voto, quanto mais a ler e escrever, e ela não teve esse acesso, mas ela desejava fazê-lo, e ela começou a aprender escondido do seu pai, levou surras homéricas, e por conta exatamente do fato dela escrever, ler, fazer poesias, o seu pai resolve tocá-la de casa, casa Cora Coralina com um advogado, com um jurista dos seus dias, um homem truculento, um homem ignorante, um homem que já põe regra em casa, dizendo, se eu pegar você lendo, se eu pegar você escrevendo, você vai apanhar como você nunca apanhou. E ela apanhou várias vezes. Foram morar em Jaboticabal, e ela então deixa de escrever, por causa das dificuldades que ela recebia dentro de casa, e foi plantar flores e fazer doces. Era uma exímia confeiteira de doces e plantadora de flores. A doçura do seu coração se revelava não mais nos poemas, mas nos doces e nas flores. Ela ganhou o prêmio de jardim mais bonito de Jaboticabal. O dia que chegou a carta em casa dizendo que ela receberia esse prêmio, o marido pegou a tesoura e destruiu o jardim, dizendo, mulher, você só quer aparecer, o seu lugar é lá no fogão, vai lá para dentro. Quantas de vocês ficariam casadas com um sujeito ignorante desse jeito? Ela ficou até ele morrer. O dia que ele morreu, ela começou a escrever os poemas que ela esperou a vida inteira para escrever. E você pode imaginar que naquele coração azedo por tanta agressão da vida, ela viesse a revelar uma história de tragédia e de dor. Pelo contrário, os poemas de Cora Coralina revelam a docilidade de uma mulher de forma nunca antes vista na poesia brasileira. Como é que a gente pode revelar ou reagir às ofensas, se não for pela presença do Espírito de Deus? Terceira lição, esse texto nos apresenta que Estevão era também capaz de amar o Evangelho mais do que sua própria vida. Verso 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão estava sendo apedrejado não porque fosse um ladrão, não porque havia roubado alguém, não porque havia feito qualquer coisa de terrível, imoral, socialmente antiética. Ele estava sendo apedrejado por causa da sua fé, do seu compromisso, do seu amor para com Cristo Jesus, pelo desejo de pregar a palavra. Não há como sermos cheios do Espírito Santo e a palavra de Deus não transbordar de nós, não exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida. As pessoas que estiverem ao nosso lado. Satanás, diante de Deus, perguntou para o Senhor sobre a vida de Jó. Deus disse para Satanás, tem observado meu servo Jó, ele já havia perdido tudo. E Satanás diz assim para Deus, pele por pele, e tudo que o homem tem, dará para preservar a sua vida. Ou seja, diante da morte, o homem volta atrás. Grandes líderes mundiais recuaram em suas lutas diante da face cruel da morte. Os seus conceitos mais bem engendrados foram negados diante das ameaças de morte. Um exemplo, um destes foi Galileu Galilei. Após 4 sessões de interrogatório que duraram 3 meses, Galileu foi considerado veementemente suspeito de heresia pelo Tribunal do Santo Ofício. As acusações contra ele eram 3. Ter traído o compromisso assumido em 1616, de abandonar a doutrina de Copérnico e de não mais ensiná-la de nenhuma maneira, ter afirmado o valor científico dessa doutrina, não se limitando a tratá-la hipoteticamente e considerar essa doutrina como verdadeira e a ela aderir em seu foro íntimo, apesar de estar condenada pelo Santo Ofício. Essa foi a condenação que foi imposta a Galileu Galilei, diante da ideia que ele tinha sobre as coisas científicas. Galileu, então, recua. Diante da morte, diante da fornalha, ele volta atrás. Sua certeza profunda,
das suas pesquisas científicas, foram abaladas diante do quadro da morte. No dia 22 de junho de 1633, utilizando as seguintes palavras, Galileu Galilei retrocede dizendo: abjuro, maldigo e detesto os citados erros e heresias comentadas contra mim. Não foi o que aconteceu com Estevão, queridos. Não foi. Estevão amou mais a palavra de Deus do que a sua própria vida. Grandes cientistas não o fizeram. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, há a declaração sobre os mártires que venceram as oposições, e o texto sagrado nos diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos, ele dizia: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Estevão foi um homem cheio do Espírito, foi capaz de ver a glória de Deus diante das adversidades, foi capaz de reagir às agressões com a doçura do fruto do Espírito, foi capaz de amar a verdade do Senhor mais do que a sua própria vida. Mas há um último item que esse texto nos apresenta. Um homem cheio do Espírito, queridos, é capaz de perdoar a despeito, ali está faltando um S, a despeito do tamanho da agressão. Perdão é obra da capacitação do Espírito Santo em nós. Comecei falando que alguns grupos religiosos fazem uma caricatura do homem cheio do Espírito Santo, como que ser cheio do Espírito Santo é apenas o exercício de dons sobrenaturais, de sorte que a palavra de Deus diz que o Espírito contribui ou distribui os dons a cada um conforme lhe apraz, e não conforme nós desejamos que assim seja feito. Então, para uns ele dá um, para outros ele dá outro, para uns ele dá línguas, para outros ele dá dom de fé, para outros dom de cura, para outros administração, para outros socorro, para outros discernimento de espírito. E você tem uma lista de 23, 24 dons espirituais, que é uma realidade dinâmica e plural dentro da organização do corpo de Cristo, que é a igreja. Porém, queridos, o exercício dos dons espirituais é uma fatia ínfima do ser cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito é outro, mas acima de tudo, a manifestação do perdão só é possível para quem de fato foi visitado por essa graça. Conheço grandes líderes da igreja de Cristo Jesus em vários lugares, cujos corações não conseguem perdoar. Gente que carrega sobre si ressentimentos, amarguras. Eu sou fruto de uma geração que bebeu não aos pés de Gamaliel, mas aos pés de um dos maiores pregadores da igreja contemporânea, que foi o reverendo Caio Fábio. Um homem que fazia conferências missionárias e evangelísticas e arrebatava multidões. Eu era seminarista quando diversas vezes aconteceu em Ribeirão Preto, no estádio do Comercial, o encontro Pare e Pense, 22 mil, 30 mil pessoas assistindo as pregações e 2 mil pessoas se convertendo por dia, e a gente fazia parte da turma que anotava as fichas daqueles que iam aceitando o apelo. Esse homem teve um problema na sua vida, como qualquer homem pode ter, qualquer ser humano. Paulo diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ele não é pior e nem melhor que eu e você, mas ele teve um problema e ele passou a ser atacado. O seu coração hoje é um azedume só. Amo muito o reverendo Caio Fábio, mas é difícil muitas vezes ouvir as suas mensagens na internet, porque não há mais a possibilidade de perdão daqueles que lhe ofenderam e agrediram. Quando nós perdemos, queridos, a capacidade de perdoar, é sinal que o Espírito de Deus
não está em nós. Você é um bom religioso, querido. Você é um bom crente da igreja denominacional. Mas você não está cheio do Espírito de Deus. Billy Graham fez essa pergunta: vocês querem uma igreja brasileira impactante na sociedade? Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. O texto diz que ele olhou para os céus e ele repete o gesto de Jesus. Ele estava sendo apedrejado, pedras graúdas e miúdas, pedras que lhe dilaceravam o corpo, estavam sendo atingidas e apedrejavam Estevão, verso 59, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, faleceu, morreu revelando um coração perdoador, um coração generoso, um coração amável, um coração que não foi contaminado pelo ressentimento. Não existe pecado que possa fazer obstáculo diante da ação do Espírito. Se nós não conseguimos perdoar qualquer coisa que seja, não é por causa do tamanho do problema, é por causa da pequenez da nossa fé e da nossa relação com Deus. Quero contar uma história acontecida em 1983, no Rio de Janeiro. Um rapaz chegou em casa numa sexta-feira para almoçar, um calor terrível, fim de semana aproximando. Ele então disse para a esposa: olha, fique em casa. Ela estava acabando de preparar o almoço. Eu vou pegar o ônibus, vou um pouquinho aqui no centro, vou tirar um dinheiro para nós passarmos o fim de semana. Ele tinha uma criança recém-nascida, de poucos meses de idade. Mas a esposa diz: não, querido, fique em casa, você acabou de chegar do trabalho, fique em casa almoçando, o almoço já está na mesa, eu vou fazer isso por você, você dá uma respirada, porque o dia para você ainda vai ser longo. E ele então fica em casa almoçando, assistindo televisão. A esposa passa a mão na criança, põe no colo, vai para o centro da cidade, vai fazer um saque no banco, e quando ela entra no banco, uma quadrilha também invade o banco e faz diversas pessoas de refém, inclusive a esposa desse rapaz chamado Vladimir Tomarevski. E ele almoçando em casa, descansando, e a esposa rendida por um dos bandidos, com uma arma na cabeça da criança que estava no peito da mãe. O assalto transcorre e a polícia passa a atirar e vira aquele tiroteio dentro do banco, e uma bala disparada pega a cabeça da criança e o peito da mãe. Ambas falecem imediatamente. A televisão interrompe o noticiário, a programação, para dar a notícia do que estava acontecendo no centro da cidade. E assistindo a televisão, aquele moço crente fica sabendo da tragédia sobre a sua vida. Ele acabara de perder num assalto a sua esposa e a sua filha queridas. Quando a televisão faz uma entrevista com Vladimir Tomarevski e pergunta a ele qual era o sentimento que ele desejava naquele instante, a polícia matou 4 dos 5 assaltantes, um fugiu, exatamente o que matou a esposa dele e a filha. Ele então responde, ao vivo e a cores na televisão, dizendo: isso é resultado da falta de Cristo no mundo. E a repórter insiste na pergunta: qual o seu desejo para o ladrão, para o bandido que matou a sua esposa e a sua filha? Ele responde: perdoá-lo. Eu quero que ele conheça o perdão de Deus. Esse moço foi preso, esse bandido foi preso, foi condenado. E esse moço chamado Vladimir Tomarevski não tinha mais a esposa e filha em casa. Ele foi todos os dias, durante 5 anos na cadeia. Sentava na porta da cela, chorando, abria a palavra e lia o evangelho com o cara que matou a sua família. O bandido se converteu. E o bandido hoje é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, mais conhecido como Paulinho Bang Bang. Às vezes passa aqui por Curitiba, quem assiste
Às vezes alguns programas evangélicos na televisão, eu já vi o testemunho dele na televisão. Sabe por quê, queridos? Porque um homem cheio do Espírito compartilhou perdão. Às vezes a gente ouve desculpas a respeito de por que a gente não consegue perdoar o irmão, por que a gente não consegue trabalhar em unidade com o nosso semelhante. Nós podemos ter as justificativas mais plausíveis, mas a verdade dos fatos é uma só. Nos falta a plenitude do Espírito que nos capacita para essa missão. Eu quero fechar a nossa reflexão fazendo um desafio para você. Eu comecei dizendo que a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja impressionante, pelo seu dinamismo, exuberante pela sua inovação, pelo seu impacto na sociedade. Tudo isso só podia acontecer na vida de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu quero orar para que todos nós, nessa noite, possamos buscar essa plenitude do Espírito de Deus para as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que você colocasse isso diante de Deus. Senhor, de coração, nós cantamos isso num dos cânticos da mocidade. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Que o Espírito de Deus enche a nossa vida com singeleza, com doçura, com a obra que só Ele pode realizar. Pai, nós não somos nada sem o Senhor, absolutamente nada. Não fomos nós que produzimos a nossa salvação, e não somos nós que temos as habilidades próprias de aptidão para desenvolvermos, ó Deus, na história da igreja. Nós dependemos do Senhor. E nesse instante, ó Deus, com toda a humildade, nós te suplicamos, ó Deus, enche-nos do teu Espírito. Enche-nos, ó Deus. Enche-nos, ó Deus, desta presença bendita e doce do teu Santo Espírito. Já somos selados pelo teu Espírito. Quando da nossa salvação fomos marcados para o dia da promessa. Mas não queremos apenas a marca do Espírito, queremos a plenitude do Espírito, os dons do Espírito. Queremos, ó Deus, vivenciarmos essa dinâmica do andar no Espírito, do fruto do Espírito. Que venha, Senhor, impactar a sociedade, que venha transformar relacionamentos, que venha, Senhor, mudar a história de famílias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor converteu Paulinho Bang Bang, através de atitudes, ó Deus, como a de Vladimir Tomarevski. O Senhor mudou a história de tantas pessoas, como o Senhor do Spafford, ó Deus, diante da crise, da desgraça que se assenhorou da sua vida familiar, revelando a sua felicidade com Jesus. O Senhor, ó Deus, revelou a doçura do coração de Cora Coralina diante de uma história de agressão, porque aqueles que são habitados pelo teu Santo Espírito são seres diferenciados nessa vida. Nós te pedimos isso nessa noite. Enche-nos, renova-nos, fortalece-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar juntos o hino de número 299. Nós vamos entoar este hino como uma oração. Reverendo Wesley nos despedirá com a bênção do Senhor. Hino de número 299, após o que Reverendo Wesley nos despedirá com a bênção do Senhor.
a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as santas consolações, presença do Espírito Santo, sejam conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Hoje, quinto domingo, nós não teremos o confraternização como temos dominicalmente. Hoje é folga do pessoal da escala. Você aguarde, nós queremos chegar à porta para despedirmos de cada irmão. Uma boa semana a você, Deus te abençoe.